Olá, dimensionais! Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos. Você está no canal A Caminho de Casa. Meu nome é Ângela, como vocês bem sabem, a gente já conversou outras vezes por aqui e é um prazer muito grande estar recebendo você, estar aqui na sua companhia, cumprindo o meu compromisso junto com você, porque o meu compromisso é o repasse das informações que eu venho adquirindo no decorrer da minha trajetória enquanto estudante de autoconhecimento, de espiritualidade, de expansão consciencial e de processo transmutativo. É uma alegria muito grande estar cumprindo o meu compromisso, é uma honra e é o meu dever. A gente sabe que existe uma vozinha na consciência de todos nós que nos diz exatamente o que fazer. E essa vozinha já vem me acompanhando no decorrer da minha trajetória nesses meus 33 anos. E agora, nesses últimos tempos, quando eu decidi escutar essa voz, eu venho sendo acompanhada de uma felicidade, de uma alegria, de uma completude que eu não experimentei nos meus anos anteriores, né? Nos anos em que eu decidia não escutar essa voz. Então é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação muito grande cumprir o meu compromisso, que é o repasse das informações junto com vocês. Eu peço desculpas hoje porque eu fui acometida com algo um pouco parecido com uma virose. Eu não sei exatamente se é uma virose, se é uma gripe, o que é. Mas a minha voz está um pouco fanha, os meus olhos estão um pouco lacrimejantes. Mas eu espero que esse fato não interrompa, não dificulte, não seja um obstáculo para que a informação seja repassada da forma mais clara, mais simples e mais completa possível. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos começar no tema de hoje. Pois é, caminhante dimensional. Gostou da vinheta? O canal A Caminho de Casa agora tem uma vinheta nova, uma vinheta que tem total relação com o processo transmutativo. Espero que você tenha gostado. Aquelas imagens não são aleatórias, foram imagens escolhidas a dedo para nos relembrar do processo transmutativo, que é o processo que Emmanuel veio nos ensinar 2000 anos atrás, que os parceiros das 49 raças estão aqui mais uma vez na tentativa de nos orientar, de nos ensinar, de nos relembrar sobre esse processo que todos nós um dia vamos passar. Então, cada imagem ali tem total conexão com os treinamentos, com as orientações que foram dadas pelos parceiros das 49 raças, e eu espero realmente que você tenha gostado e que cada imagem tenha tocado em um lugar da sua mente que lhe faça relembrar do compromisso que todos nós temos, tá bom? A vinheta era uma das metas que eu tinha para o canal. Outra meta é a mudança de cenário, porque como vocês podem ver, a gente tá na sala da minha casa. Não tem problema nenhum estar na sala da minha casa, seja muito bem-vindo inclusive. Mas eu quero profissionalizar mais esse canal, eu quero deixar esse canal mais compatível com os temas realmente que a gente conversa aqui, que são temas bem relevantes, são temas bem importantes, e eu quero, com o decorrer do tempo, elaborar um cenário que esteja cada dia mais em sincronia com tudo isso aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você esteja gostando de conversar comigo, e vamos nessa, vamos trabalhar com o que a gente tem. O importante é trabalhar, não é verdade? Vamos lá! O tema do vídeo de hoje, é um tema tão complexo, ou até um pouco mais complexo do que o tema anterior, né? O tema anterior eu falei de Emmanuel, o comandante das 49 raças.
A capa do vídeo foi Ninguém Entendeu Jesus. Presunçoso, não é? Porém verdadeiro. Poucas pessoas entenderam Jesus. E o tema do vídeo de hoje não foge tanto dessa regra. Nós vamos falar sobre Deus. Nós vamos falar sobre o Criador dos universos, sobre o Criador do sistema Terra, sobre o Criador do material e do imaterial. Esse tema vai exigir de você um tanto quanto de abstração na sua mente, porque é um pouco difícil para uma mente que está dentro do sistema, dentro da 3D, entender conceitos abstratos, né? Deus é um conceito abstrato, é um conceito que a gente não pode ver, não pode tocar, a gente só pode sentir. E a nossa mente está muito condicionada a rotular o abstrato dentro dos conceitos da concretude, dentro daquilo que a gente está acostumado a vivenciar. Mas eu peço a você que você abra sua mente nesse vídeo, que a gente converse de uma forma que você abra sua mente realmente e abstrativize esses conceitos, para que você possa ter um maior nível de compreensão, para que tudo que eu fale aqui seja cada vez mais claro, cada vez mais simples na sua compreensão, porque na verdade é simples. O que complica é o nosso ego. E o ego está muito acostumado com complicação, mas essa informação já está na nossa mente. Talvez na medida que eu for falando, você vai relembrando e alguma vozinha na sua consciência pode ir lhe dizendo: rapaz, eu lembro disso. Isso que essa menina fala tem algum lugar na minha mente que diz que é verdade, eu só não sei porquê. Talvez essa seja a lembrança que todos nós temos e que nós apenas esquecemos, né? Então, por que eu coloquei na capa do vídeo Deus não criou o mundo? Por que eu sou tão presunçosa a ponto de dizer algo assim? Pessoal, vamos lá. Vamos começar, como eu sempre digo, pelo começo. No vídeo anterior eu falei que na minha juventude, na minha adolescência, eu sempre questionava os conceitos que me eram trazidos e eu não acreditava em praticamente nada do que as autoridades, pai, mãe, tio, escola, religião me diziam. Eu sempre fui uma questionadora nata, né? Eu botava o pezinho lá na rebeldia. E um dos temas, hoje eu sei que esse questionamento foi muito importante para eu chegar onde eu tô hoje, né? E para me levar aonde eu ainda vou chegar. Mas naquela época não era fácil. Não era fácil ser tão questionadora num momento onde o sistema Terra estava muito acostumado e muito acomodado com os conceitos que eram repassados de tradição em tradição, na verdade, de pai para filho, de filho para filho e assim por diante. Hoje já é mais fácil, porque hoje o nosso sistema está passando por um despertar realmente coletivo. As pessoas estão abrindo mais a mente para esses conceitos novos, para esses conceitos que mais se aproximam da verdade. E hoje pensar sobre Deus é uma coisa que está mais perto da aproximação realmente da noção verdadeira de Deus do que antigamente. Porque antes as pessoas pensavam, né? Ou uma boa parte da humanidade hoje ainda pensa, mas antes bem mais. Antes as pessoas pensavam que Deus era um velhinho barbudo que estava sentado numa cadeira, num trono lá, no seu belo trono, olhando as suas formiguinhas, né? Que no caso éramos nós. E decidindo qual formiguinha ia ter sucesso, qual formiguinha ia ter fracasso, qual formiguinha ia ter saúde, qual ia padecer de doença, qual ia num acidente grave, qual ia viver seus bons 100 anos, né? As pessoas pensavam que Deus era isso. Deus era um ser humano. A Bíblia fala, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas a própria humanidade distorceu toda essa verdade e criou um Deus que é muito parecido com os seres humanos. Um Deus dotado de sentimentos humanos, um Deus dotado de uma personalidade completamente egóica. O próprio livro, a própria Bíblia fala que Deus é um Deus ciumento e vingativo. E era por isso que eu não conseguia entender esse Deus. Porque era um Deus que selecionava pessoas, era um Deus que tinha suas predileções, parece que ele gostava mais de um povo e menos de outro. Ele aceitava vingança, ele aceitava chacina de pessoas. Eu não sei nem se pode falar essas palavras aqui, mas como meu canal é muito pequenininho ainda, talvez possa, né? Ele aceitava matança coletiva,
em nome de conquista de territórios. Eu nunca achei que esse Deus fosse o Deus verdadeiro. Como eu falei no vídeo anterior também, eu já tinha certas lembranças na minha mente e no meu íntimo de certas verdades que me eram ocultas à época. Assim como foi com Emanuel, eu não acreditava naquele Emanuel bíblico, eu não acreditava naquele Jesus histórico, né, que tinham me contado. A mesma coisa se deu com Deus. Eu não aceitava essa definição de Deus como um Deus parecido com a humanidade. Eu não achava que Deus fosse esse cara passional, esse cara que beira a bipolaridade, né, temperamental. E o aprofundamento das informações me fez entender um pouco mais o que é esse ser, né, que não tem nada a ver com tudo aquilo que nos ensinaram sobre Deus. No entanto, eu cheguei na compreensão, mesmo chegando mais próxima desse conceito mais abstrato de Deus, que Deus ele é uma consciência infinita, poderosa e completamente amorosa, né? Uma consciência ilimitada que criou tudo e também está em tudo e rege tudo, né? É uma consciência que não julga, que não seleciona, que não tem predileções, que olha tudo com temperança e com equilíbrio e justiça, né? Não a nossa justiça, a justiça que nada julga. Mesmo chegando próximo a esse conceito, eu não conseguia compreender muito bem algumas coisas. Se Deus era essa consciência amorosa, se Deus é essa consciência amorosa, essa consciência equilibrada, essa fusão de todas as coisas, se Deus é tudo o que existe, mas a base desse Deus é amor, como é que ele podia permitir e concordar com o que acontece no nosso sistema Terra? Não precisa pensar muito para a gente ter a noção de que o que acontece aqui é coisa de louco. É violência, é fome, destruição, guerra e tudo de pior que o ser humano pode fazer, o ser humano está disposto e faz. E eu pensava, meu Deus, se tu és realmente amor incondicional, se tu és uma consciência justa, que tudo vê, que tudo pode, por que tu simplesmente não para com esse morticínio que acontece aqui? Por que a gente vê tanta injustiça? Por que a gente vê tanta morte, tanta guerra? Por que existe tanta coisa ruim nesse sistema aqui e tu simplesmente permites? Se existe uma passagem na própria Bíblia que diz que não cai uma folha de uma árvore sem a tua permissão. E eu ficava me questionando, ficava pensando, ficava elucubrando essas coisas, cada dia endoidava mais, porque eu não chegava a resposta nenhuma. Até que eu conheci alguns conceitos, o professor Hélio Couto me explicou algumas coisas, né, nas suas palestras. Alguns livros me explicaram outras, mas o conceito mais próximo e mais fidedigno que eu encontrei sobre o porquê Deus permite tanta barbárie e o porquê Deus não criou o mundo tá aqui. O mesmo livro que eu falei para vocês no vídeo anterior. Algumas teorias dizem que Deus ele criou o mundo e as pessoas e tudo que existe para se experienciar, ele mesmo. Mas ainda assim, essa explicação não é suficiente. Porque, como eu falei, se a base de Deus é o amor, a justiça, a infinitude, se Deus é infinito, se Deus é amoroso, Deus não precisa completar a si mesmo, ele não precisa se experienciar, porque ele já é completo. Ele já é a própria experiência, né? E se ele é amoroso, se ele é justo, se ele é essa energia amorosa que tudo rege, como pode existir tanta desamorosidade nesse sistema, né? Em tudo que a gente vê. E o Curso de Milagres, ele simplesmente diz que não, Deus não criou o mundo. Meu Deus. Eu lembro que quando eu tive acesso a essa informação a primeira vez, ao mesmo tempo que eu sentia paz, porque eu chegava à compreensão que se Deus não tinha criado o mundo, nada de injusto que acontece aqui, nada de bárbaro que acontece aqui tem a ver com ele. Ao mesmo tempo eu ficava pensando,
Que coisa doida. Como assim esse livro tem a audácia de dizer que Deus não criou o mundo? Depois de muito pensar, depois de muito estudar, depois de muito elocubrar, realmente, pessoal, faz todo sentido. Deus não criou o mundo. Por que o Curso em Milagres fala que Deus não criou o mundo? Vamos agora para a parte que eu peço a vocês, que vocês abstraiam, que vocês entrem nessa viagem e entrem nessa explicação trazida por esse livro com a mente mais abstrata possível, para que você possa compreender e pensar. Passe aí seus dias pensando sobre a explicação que esse livro dá com relação à criação dos mundos e dos universos e dos sistemas e dos seres e dos animais e de tudo que existe, né? Vamos lá. O Curso em Milagres fala... É engraçado falar desse tema, porque eu imagino a loucura que passa na cabeça de todo mundo que ouve. O Curso em Milagres fala que no princípio, vamos pensar em princípio como nos conceitos que a gente tem aqui hoje mesmo, porque não existe princípio, não existe fim para Deus. Deus, ele não se submete a início nem fim. Deus não teve começo nem terá o fim. Mas vamos falar em termos de princípios. Desculpem. O Curso em Milagres fala que no princípio só existia Deus, certo? E Deus, ele vivia em perfeita união e comunhão com ele mesmo. Só que Deus, ele ama tanto. Ele é uma energia de amorosidade tão intensa e tão vibrante que ele sentiu a necessidade de compartilhar o que ele é, de expandir o seu amor. A partir desse processo de compartilhamento, ele criou um filho. E ele e seu filho, que era igual ao pai, né? Era idêntico ao pai, porque tudo que Deus cria é como o próprio Deus, infinito, poderoso, ilimitado, imortal, e todos aqueles conceitos que são extremamente diferentes dos conceitos que as convenções nos trouxeram sobre Deus. Ele criou esse filho, que era igual a ele, tinha todas as características dele, e ambos viviam em completa harmonia e noção de unicidade. O que é essa noção de unicidade? Tanto o pai quanto o filho sabiam que eles eram um só, não existia diferença entre um e outro. Lembra alguma coisa? Lembra alguma passagem da Bíblia? Pois é. Ele falou também, né? Eu e o pai somos um. Tudo bem. E ele, Deus e esse filho viviam em completa harmonia, completa unicidade, em completude e numa perfeita paz e integridade. Ambos tinham conhecimento de que eles eram um só. O Filho de Deus era tão poderoso quanto o próprio Deus, né? E o pensamento do Filho de Deus era tão poderoso quanto o pensamento do próprio Deus. Deus criou esse filho através de um processo mental, através da mente de Deus. A mente de Deus é muito poderosa e foi repassada ao filho o mesmo poder. A mente do Filho de Deus também era muito poderosa e tinha um poder criativo igual ao do Pai, ou seja, criava universos, galáxias, sistemas, planetas, seres, minerais, animais num piscar de olhos. Bastava querer. E em dado momento, quando ambos estavam lá na completa unicidade, na completa harmonia, esse Filho de Deus teve um pensamento. Um pensamento. Esse Filho de Deus pensou assim: e se, veja, e se eu criasse a parte do meu pai? E se eu, que também tenho poder criativo e também posso criar, assim como meu pai também pode criar e me criou, e se eu passasse por um processo sozinho? Se eu me isolasse, basicamente, aquele adolescente rebelde, né? E se eu me isolasse e criasse a parte do meu pai, separado do meu pai, agora eu quero criar sozinho? Esse pensamento, como tinha o mesmo poder criativo do pensamento de Deus, foi suficiente para criar a separação, que se entende por Big Bang, né? Esse pensamento foi um pensamento tão poderoso que ele criou o universo da separação, o universo da individualidade, das coisas, dos animais, dos seres, das galáxias, dos demais deuses, de tudo o que existe.
de tudo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, da matéria, da separação. A partir do momento que foi criado esse universo da separação, foi criado um conceito chamado ego, que é o que a gente pensa que é. A gente pensa que nós somos seres que temos uma identidade completamente separada de Deus. Eu sou Ângela, nasci numa cidade do interior de Pernambuco, agora estou aqui conversando com vocês, tenho marido, minha profissão é X, tenho tantos anos, prefiro tais coisas, não gosto de outras e assim por diante. Tenho meus gostos, tenho minhas... enfim. Essa é quem eu penso que sou. Assim como você é quem você pensa que é. Esse é o nosso ego. É o pensamento, é uma forma de pensar que nos vê individuais, que nos vê seres com historinha, com um começo, com um meio e com um fim, né? Que o fim é o destino, é a história que nos contaram do destino de todas as coisas que foram criadas por Deus. A partir do momento em que o Filho de Deus teve esse pensamento de separação, e se eu criar separado do meu Pai, foi criado o universo da separação. O universo onde prevalece os instintos da individualidade, as decisões que visam preservar a individualidade, o instinto de sobrevivência, o instinto de proteção, o instinto de conflito, de territorialismo, de sobrevivência, né? Como eu já falei, sobrevivência 2 vezes. E o ser humano e toda a natureza e todos os animais são regidos por esse senso de separação. Tanto é que animais, eles matam outros animais para sobreviver, né? Isso faz parte da natureza e é algo extremamente natural dentro das leis e das regras que regem a própria existência de todas as coisas. No entanto, essa não é a realidade de tudo aquilo que foi criado por Deus. Vamos voltar para a história? No momento em que o Filho de Deus teve esse pensamento de separação, foi criada a doença. Vamos tratar a separação como a doença. A separação de Deus, vamos tratar como a doença. No mesmo momento em que foi criada a doença, foi criada a cura. Deus, o próprio Deus, reconhecendo a insanidade daquele pensamento e da irrealidade daquele pensamento, colocou no seu Filho a cura. Colocou em todas as coisas criadas, que em essência são uma só, porque são o único Filho de Deus que pensa estar separado do Pai, a cura, que é o mediador entre o Filho e Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um sistema de pensamento que ainda está presente em todas as criaturas, que nos liga diretamente ao nosso Pai e que nos relembra que nós nunca nos separamos. Por isso que um curso em milagres fala que esse universo da separação é uma ilusão. Porque esse universo da separação nunca foi a vontade de Deus. Deus nunca quis estar separado. E Deus não dá realidade a nada que não é a sua própria vontade. Deus sabe que o seu filho nunca esteve separado dele. E Deus sabe que aquele sonho é só um sonho de criança. Aquele pensamento que ele teve de separação é um sonho de criança, onde o filho está completamente assustado, vivendo e acreditando que está separado do seu pai. Só que na verdade não está. Isso nunca aconteceu. Nós, todas as coisas, ainda estamos unidos ao nosso Pai. Nós somos Deus, que na verdade é a fusão da polaridade masculina e a polaridade feminina, né? É bom lembrar que Deus não é um homem, não é apenas a polaridade masculina, ele é as duas coisas fundidas num só. E nós ainda somos ele, e nós ainda estamos unidos a ele, nós apenas nos esquecemos. E por que nós nos esquecemos? Porque no momento em que o Filho de Deus achou que estava separado do Pai, ele sentiu culpa e medo. Ele sente culpa e sente medo porque ele acha que ele fez algo terrível contra Deus. Ele acha que o fato de ter se separado é algo que atentou contra o próprio Deus e que afrontou e que feriu o próprio Deus.
Só que isso é impossível, porque Deus é inferível. Deus não dá realidade a ilusões. E Deus, ele entende que o universo da separação é nada mais, nada menos do que uma ilusão. E que, em essência, nós nunca nos separamos. É interessante, né? Esse livro aqui, ó, Sua Realidade Imortal, do autor Gary Renard. Eles vêm, e esse aqui também, O Desaparecimento do Universo, que é do mesmo autor. Eles vêm para explicar os conceitos do curso em milagres e vêm para trazer as explicações para esses temas que são mais abstratos. E ele fala o seguinte, tem uma página aqui que fala o seguinte: imagina que você está na sua casa, né, e você tem uma criancinha, uma menininha, que está dormindo lá na cama dela e está sonhando, está tendo um pesadelo, e você percebe que a sua filha está se debatendo, está extremamente assustada com aquele pesadelo que ela está tendo. O que você faria? Você acordaria aquela criancinha abruptamente, chacoalhando a criança, acorda, é só um pesadelo? Ou você a acordaria aos poucos? Calma, minha filha, é só um pesadelo, isso é só uma ilusão. Isso não está acontecendo na realidade, isso nunca aconteceu. Se você acordasse abruptamente, talvez essa criança ela acordasse mais desesperada ainda do que ela já está naquele pesadelo, né? Mas se você acordar com calma, acolhendo a criança, colocando no colo e falando: calma, minha filha, tudo tá bem, isso não está acontecendo, isso é só uma ilusão, o despertar seria mais fácil, não é verdade? É isso que acontece com todos nós. Todos nós estamos sendo despertos aos poucos. Existe um destino para todos nós. É a lembrança completa que nós nunca nos separamos do nosso pai e da nossa mãe, do nosso casal criador, do criador de todas as coisas. Nós ainda estamos lá. Só que essa lembrança, ela não vem aqui na matéria, ela vem aqui, ó, na nossa mente. A gente vai lembrando aos poucos. E a gente vai ficando cada vez mais feliz. Porque esse sistema de pensamento do ego, que quer preservar a nossa individualidade, ele só nos traz sofrimento. Porque ele quer reforçar que aqui a gente precisa lutar, que a gente precisa sofrer, que a gente precisa passar por dificuldades, porque a dificuldade lapida o ser humano. Só que, pessoal, nós somos Deus, sonhando que estamos separados. Qual dificuldade é necessária para Deus? Por que Deus precisaria sofrer? O ego, o sistema de pensamento do ego, o sistema de pensamento de individualidade, ele tem pavor dessa história de que nós somos um com Deus, porque ele pensa que a gente vai morrer. Ele pensa que a gente vai ser destruído, que a nossa noção de individualidade vai ser destruída, e realmente vai, mas não de uma forma que vá nos prejudicar ou que vá nos trazer sofrimento, pelo contrário. Na medida que a gente vai lembrando da nossa verdadeira natureza, que é a união completa com o casal criador, a gente vai ficando cada vez mais feliz, porque a gente vai reconhecendo a irrealidade de todas as coisas, de todas as batalhas que a gente trava na nossa mente, de todas as dificuldades que a gente passa. Qual é a dificuldade para aquele que lembra que é um com o seu pai, que é um com o próprio Deus? Será que existe morte ou existe ressurreição? Será que a morte é uma possibilidade para Deus ou é apenas possibilidade para aqueles que acham que estão separados de Deus? E a doença? E a miséria? E a fome? E a dor? Será que Deus sente dor? Será que aquele que foi criado à imagem e à semelhança do seu Pai passa pelas dificuldades e pelas intempéries da matéria? Jesus falou disso. Jesus era muito sábio. Eu tenho uma completa admiração, uma completa paixão pela forma como Jesus, Emmanuel, ensinava aos seus discípulos e aos seus amigos. Ele explicou o conceito de unicidade com Deus através da parábola do filho pródigo. Ele falou que existia um filho que ele tinha uma herança com o pai, né? Existiam dois filhos e um deles, em determinado momento, sabendo de sua herança, disse: pai, passa meus bens e meus dinheiros que eu vou para o mundo viver só.
Ele vivia muito bem com o pai dele lá, tinha tudo o que queria, na hora que queria, tinha toda a abundância, toda a prosperidade, toda a paz e toda a harmonia. Mas em determinado momento ele disse, não quero isso aqui não, quero viver sozinho, quero ser individual e quero ir para o mundo viver como eu bem quiser. E o pai amorosamente, reconhecendo a loucura que é aquilo ali, sabendo que aquilo ali não ia dar em nada, porque uma hora o filho ia voltar, ele disse, vai, toma, pode ir. E o filho foi. O filho foi, se separou do pai e experimentou a miséria, a fome e comeu a comida dos porcos, né? Em determinado momento ele pensou, rapaz, era tão bom lá. Os servos do meu pai comiam coisas muito melhores do que hoje eu consigo comer. Eu acho que eu quero voltar. Só que ele tinha medo de voltar, porque ele pensava que ele não seria recebido, que o seu pai ia rejeitá-lo, que o seu pai ia desprezá-lo pela sua rebeldia, que ia discipliná-lo. Mas o que foi que aconteceu? Quando ele estava voltando, e ele se comprometeu a dizer ao pai, eu vou voltar, mas eu vou pedir para ele para ser servo dele. Ele nem precisa mais me reconhecer como filho, eu só quero voltar para lá. Quando o pai viu ele voltando na estrada, o que foi que o pai fez? Abriu os braços e o recebeu de braços abertos. E pediu para os seus servos fazerem um banquete para receber aquele filho que num sonho de ilusão achou que seria feliz vivendo sozinho. Mas como o pai sabia, muito sabiamente, que isso era uma completa insignificância da parte daquele filho e em determinado momento ele ia voltar, o pai, já sabendo do final de todas as coisas, o recebeu de braços abertos e festejou a sua volta. É isso que Jesus tentou nos explicar. Em determinado momento, o Filho de Deus, que somos todos nós, que achamos que estamos separados do nosso Pai, vai voltar. Vai voltar na mente, vai relembrar de que nunca deixou a sua casa. Todos nós estamos no caminho de voltar para casa. Foi isso que Jesus tentou, através da parábola do filho pródigo, deixar claro para todos nós. Esse é o destino de todos os filhos de Deus. Esse é o final feliz para todas as coisas. Essa é a explicação do porquê Deus não criou o mundo. Deus não reconhece separação dele. Deus só reconhece a unicidade de todas as coisas. E nós ainda estamos unidos ao nosso Pai, achando, por conta de um sonho, de um devaneio, que nós estamos separados. E aí, o que é que achou da explicação do curso em milagres para a criação do universo e dos universos? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha compreendido e lembre que aquele que relembra da sua verdadeira natureza de unicidade com Deus, tudo pode, tanto curar uma dor de cabeça, quanto ressuscitar os mortos. Era essa a lembrança que Emmanuel tinha, de que ele nunca tinha deixado seu pai, e que a sua verdadeira natureza era a unicidade completa com o Criador de todas as coisas. Tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que eu não tenha bugado a sua mente a ponto de você sair desse vídeo assim, não tão feliz quando entrou, mas eu espero que a felicidade se estabeleça na sua mente com a lembrança de que você e Deus são um. Um beijo e até mais. Tchau!